Tenho a alegria de saudar a todos neste momento em que nós nos reunimos para recordar um aniversário importante. Não é uma cerimônia litúrgica, tem a ver com os direitos humanos. E tendo a ver com os direitos humanos, a dignidade humana, isso tem a ver sim também com a fé e a religião. Por isso estamos aqui representantes de várias religiões, de vários credos. Em comum nós temos também isso, que nós estamos do lado sim da dignidade humana, dos direitos humanos. Isto sem dúvida nos une. Eu gostaria de ler brevemente o texto que preparei para esta ocasião, dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Essa declaração de 1948 representou um enorme progresso para o reconhecimento universal da dignidade humana e de sua defesa. Mesmo não sendo integralmente respeitados, os artigos da declaração são a referência comum para a legislação particular dos povos e nações, não sendo possível legislar ou agir em contraste com os artigos da declaração sem que isso tenha consequências. Os países membros da ONU e as organizações internacionais reconhecidas como legítimas têm o dever de zelar para que os direitos humanos assegurados pela Declaração de 48 sejam devidamente respeitados. A leitura atenta dos 30 artigos da Declaração leva, porém, à conclusão de que os direitos humanos fundamentais, sua promoção e observância ainda estão ameaçados com frequência. Mais ainda, a violação dos citados direitos universais nem sempre suscita a reação esperada da parte de governantes dos povos. Tem-se a impressão de que o discurso sobre os direitos humanos, em certas circunstâncias, é silenciado ou amenizado em vista de manobras políticas e da busca de vantagens utilitaristas. Os direitos humanos acabam, não raramente, sacrificados na mesa das negociações políticas e econômicas ou em nome daquilo que se chama de politicamente correto. Um desses direitos fundamentais, e gostaria de me ocupar disso, um desses direitos fundamentais ameaçados é o direito à liberdade religiosa. O artigo 18 da Declaração da ONU estabelece que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em privado. Até aqui a citação. No Brasil, a Constituição de 1988 consolidou a liberdade de crença e de culto nos artigos 5º e 19 da Constituição e na Lei 7.716 de 1989, que configura como crime a discriminação por raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. No dia 22 de novembro passado, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, que monitora a situação da liberdade religiosa no mundo, publicou seu relatório anual e constatou que a discriminação, ou mesmo a perseguição religiosa aberta, ainda são tristes e frequentes realidades do mundo e até se agravaram nos anos mais recentes. Assusta pensar que nada menos de 61% da população mundial vive em países onde a liberdade religiosa não é respeitada. Isso corresponde a quase 4 bilhões de pessoas. 1 em cada 5 países registra graves violações à liberdade religiosa e em 21 países há perseguição religiosa declarada.
Os continentes onde se registram maiores problemas neste sentido são a Ásia e a África. De todos os grupos religiosos, os cristãos são os que mais sofrem discriminação, restrição à liberdade de religião e até aberta perseguição. No mundo, há cerca de 300 milhões de cristãos que vivem em situação de restrição da liberdade religiosa, se não abertamente perseguidos. E isso significa que de cada 7 cristãos, 1 vive sem liberdade religiosa. A imprensa e as mídias sociais do Ocidente divulgaram, por vezes, episódios de violência e discriminação religiosa contra cristãos durante as guerras do Iraque e da Síria, os ataques contra templos e grupos cristãos no Egito, Paquistão, Nigéria, Índia, Congo e Afeganistão. Geralmente, porém, as graves violações contra a liberdade religiosa não receberam e não recebem a atenção devida na opinião pública. O mundo continua a ignorar os cristãos perseguidos. Fatos de discriminação e intolerância religiosa, bem como ações de vilipêndio contra templos e símbolos religiosos cristãos e não cristãos também, acontecem também em países democráticos do Ocidente, bem como no Brasil, não recebendo sempre a devida desaprovação pública. Mesmo certo discurso equivocado sobre a laicidade do Estado, como se este fosse oficialmente antirreligioso, em vez de ser arreligioso, e de assegurar a todos a liberdade religiosa. Pode esse discurso ser expressão de discriminação religiosa. O direito à liberdade religiosa não deve ser considerado secundário ou uma espécie de primo pobre entre os direitos humanos. O direito de ter religião ou de não a ter, de expressar a religião e professar livremente essa religião, está estreitamente relacionado com as demais liberdades que decorrem da dignidade humana, como a liberdade de consciência, de pensamento, de opinião e de manifestação. Não é sem motivo que muitas guerras entre os povos e conflitos sociais ao longo da história estiveram mesclados com questões religiosas, ou porque se pretendia impor uma religião à força, usando mecanismos da estrutura do Estado para isso, ou porque, do outro lado, se reivindicavam a liberdade religiosa, onde ela não existia, sendo os cidadãos não alinhados com certa religião oficial discriminados nos seus direitos por causa disso. Onde não há respeito pela liberdade religiosa, este direito humano universal, ali também não há paz. E é, portanto, também ocasião, neste aniversário da declaração, de nós refletirmos sobre isso. Muito obrigado.